Boa noite a todos. Estamos iniciando hoje, dia 10 de agosto de 2025, mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, nosso estudo é com Maria. Maria, bendita entre as mulheres. Hoje nós vamos estudar Miriam, Raquel e Isabel, para completar a nossa série das benditas entre as mulheres nas Escrituras, para a gente aí iniciar com a bendita entre as mulheres. Convido a todos para fazer a leitura inicial com a nossa queridíssima Denise, depois a nossa prece com a Sueli. Você quer que eu compartilhe uma leitura, Denise? Pois é, eu quero. Eu, Porque às vezes tá pronto, às vezes não tá. Eu não tenho aqui. eu vou Eu compartilhar aqui compartilhei com uma. você. Então tá. Uhum. Porque aí todo mundo acompanha. Uhum. Me- Enxergando? Sim, do livro Fonte Viva, Emmanuel, do capítulo 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, disse Jesus em Marcos 10:45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria da satisfação de necessidades comuns acaba por escravizar-se nos serviços, estragando o dia, quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Emmanuel, graças a Deus, uma bela mensagem. Gratidão, minha querida. Sueli, por favor. Pera, pronto. Tentando pousar. Vamos acalmar os nossos corações nesse momento de confraternização. É
ter um lugar onde a gente escuta uma palavra de estudo, uma palavra de investigação, porque o que essas meninas fazem são investigações. Vocês vão a fundo estudar um versículo, a fundo estudar uma personalidade na palavra. Então, que nesse momento o nosso coração esteja aberto para receber os ensinamentos, que possamos compartilhar desses ensinamentos num futuro com uma palavra amiga, com alguém que em algum momento possa precisar de uma simples palavra e que nós possamos lembrar, poxa, naquele ensinamento, alguém falou tal palavra de Jesus, tal palavra de Maria. São sementinhas plantadas no nosso coração e que essas sementes nós possamos espalhá-las, porque é esse o objetivo do Evangelho, é esse o objetivo do estudo. E que nessa força maior, que nós possamos agasalhar aqueles que não chegaram ainda, aqueles que vão chegar, aqueles que vão escutar no outro dia, e que essa luz, fazendo uma grande egrégora, possa espalhar paz no mundo. Eu, particularmente, gosto muito de uma Ave Maria, então eu vou pedir licença de rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que nossa Mãe Maior, Mãe Maria, possa espalhar essas rosas que todas as vezes que se reza uma Ave Maria, por todo o grupo. Amém. Sueli, eu vou te contar uma coisa. Você não queria fazer oração, que falou que não falava bonito. Que oração mais quentinha e gostosa, viu? E então, por favor, faça mais vezes. E a Obrigada, gente pode amor. fazer qualquer oração, qualquer prece, seja de igreja católica, seja de igreja evangélica, qualquer prece, qualquer conversa com Deus é válida. A Ave Maria é linda, então, Eu particularmente é gosto muito. linda. Obrigada, meus amores. Boa Então, palestra. Agora vou fechar aqui e vou trabalhar um pouquinho. Vou ficar ouvindo vocês. então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu mudar a página aqui. Vocês estão vendo? Tá perfeito ou tá pequeno? Parece que ainda não está no modo apresentação. Tá. Apresentar em telas. Esse é outro programa, Silvia, não é o PowerPoint? É o Canva. Ah, é o Canvas, tá Eu certo. uso o Canva, Denise. É porque você desenha. É, é bom. Eu acostumei a usar o Canva. Eu Bom, sei. meus queridos, quando Ah, você quiser algumas ajuda para o Canvas, uhum. eu te Precisaria ajudo, dele viu, Dê? também. Ok. Joia. Deixa eu só um minutinho para eu abrir a porta aqui para o cachorro. E ela tem esse dom de desenhar, né? Os slides ficam lindos. E é pelo Canvas. Muito bom.
Desculpe. Então vamos lá. Aqui hoje a gente finaliza esse bendita que nós já passamos por ele, né? Toda essa questão do bendito, do abençoar, dessa autoridade. Então nós passamos por Ruth, por Jael, por Raabe, por Sara, por Rebeca, por Débora, Ana, Esther, e hoje a gente entra em Miriam, Raquel e Isabel. Vocês vão me dar um minuto que meu cachorro está hoje com tudo e ele está pedindo para sair um momento que vou ter que abrir a porta. Me desculpem mais uma vez. Então, Miriam, a gente encontra Miriam em Êxodo e nós selecionamos o versículo 15, capítulo 15, versículo 20. Irmã de Araão tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. Raquel, faze-me ter filhos também, ou eu morro. Está em Gênesis, capítulo 30, versículo 1. E Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu o ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Está em Lucas. São as 3 mulheres que nós iremos ver hoje. Esses slides, eles terminam hoje, então depois eu já baixo eles em PDF e coloco no grupo para vocês. Então, a gente está se aproximando do Evangelho de Lucas, onde a jovem Maria, onde essa jovem Maria de Nazaré, ela surge pela primeira vez. Então, Maria, ela surge pela primeira vez em Lucas. E é ali que a gente encontra ela recebendo a visita do anjo, e logo depois ela parte apressadamente para as montanhas até a casa da sua parente Isabel. E ao vê-la, né, Isabel, movida pelo Espírito, ela proclama: Bendita és tu entre as mulheres. Então, não é apenas esse encontro de 2 mulheres que a gente vê, né? É um encontro de promessas de cumprimento. E ao longo dessa trajetória de estudos sobre Maria, a gente está sendo guiado a contemplar essas outras mulheres que também foram benditas por Deus. Mulheres que antes dela prepararam Maria, prepararam o caminho, prepararam a Maria para ser quem Maria é, quem Maria se tornou. A gente conheceu Ruth, a gente conheceu Jael, Raabe, Sara, Rebeca, Débora, Ana, Esther. E hoje a gente encerra a trajetória dessas mulheres, encontrando a história de Miriam, de Raquel e Isabel. Então, que a trajetória dessas mulheres nos inspire a despertar o melhor em nós, a despertar essa fé que nos guia
e principalmente que nos guia no encontro com Jesus, no despertar com Deus, né? E quando a gente. Então vamos para Miriam, né? Miriam, ela surge num cenário onde acontecia a escravidão dos hebreus no Egito, no século 13 antes de Cristo, aproximadamente. E Miriam era irmã de Moisés, irmã de Moisés e irmã de Arão também. E ela aparece pela primeira vez, ainda menina, quando ela observa à distância o cestinho onde o bebê Moisés, ele foi colocado no rio Nilo para escapar do decreto do faraó que ordenava a morte dos meninos hebreus. Está lá em Êxodo, capítulo 2, de 1 a 8. O povo, na época, o povo de Israel, ele vivia sob o domínio egípcio. Era uma condição de opressão, uma condição de trabalhos forçados. E os hebreus, embora fosse um povo numeroso, ele era considerado uma ameaça política, uma ameaça cultural pelo faraó, e que temia uma aliança dos hebreus com os inimigos externos. E era uma época que as mulheres elas desempenhavam papéis fundamentais na preservação da vida e da identidade do povo, na transmissão da fé, mas elas tinham um espaço restrito na esfera pública. As mulheres hebreias, elas eram responsáveis por sustentar a fé oral, por transmitir a cultura e manter viva a promessa de Deus, ensinando às crianças as histórias dos seus antepassados. E Miriam, ela se destaca como uma profetisa, como uma cantora e como uma líder. E era uma função rara para uma mulher naquele contexto da antiguidade. E após a travessia do Mar Vermelho, essa ela lidera as mulheres com cânticos e com tamborins. Ela celebra a vitória, a abertura do Mar Vermelho que Deus concedeu. E isso mostra uma autoridade espiritual, um carisma de Miriam diante do povo. Então, a Miriam é fruto desse tempo de escravidão, mas também ela é uma semente de libertação. Ela testemunhou a transição de Israel da servidão à liberdade e ela participou dessa história da salvação do povo. Então vamos lá, a história de Miriam, né? Miriam, o significado da palavra de Miriam é amada, mas também pode ser rebelde ou gota de mar, dependendo da raiz do hebraico. Mas é um nome forte, é um nome que está sempre associado à liderança e à emoção. E ela é, ela é a primeira mulher a ser chamada profetisa da Bíblia, a receber esse título. Então, ela foi a primeira mulher a receber esse título.
E ela liderou as mulheres israelitas com esses cânticos, com essas danças após a travessia, né? E ela, por ela ser a irmã mais velha de Moisés, ela cuidou do Moisés quando o Moisés nasceu. E para salvar o Moisés, a mãe do Moisés colocou ele num cesto e colocou ele à margens do Nilo. E a Miriam, ela ficou à distância observando para ver o que acontecia com o cesto. E ela percebeu que a filha do faraó encontrou o bebê e percebeu que a filha do faraó teve compaixão. Então, o que Miriam fez? Ela se aproximou com coragem, com inteligência da irmã, com- é, ela se aproximou da irmã do faraó e ela sugeriu que a irmã do faraó procurasse uma ama de leite, uma ama hebreia, para cuidar da criança. E assim, a irmã do faraó sugeriu e eles contrataram a própria mãe do Moisés para ser a ama de leite dele. Então, a própria mãe do Moisés amamentou ele. Então, Miriam, ela se uniu de coragem, de astúcia e de amor fraternal, né? Então, ela ajudou a que Moisés sobrevivesse e que ele cumprisse sua missão. Só que Miriam, ela e Araão, eles começaram a criticar Moisés. Araão, o irmão, né? Eles usaram como pretexto o fato dele ter se casado com uma mulher estrangeira, provavelmente uma cusita, uma estrangeira, vinda da região da Etiópia ou do Sudão. Mas, no fundo, não era essa a questão central, não era o casamento com uma estrangeira, mas autoridade espiritual. Eles estavam questionando se Deus só falava com Moisés ou se Deus também falava através deles. Então, eles estavam com um certo ciúme de Moisés. E esse questionamento revela uma certa disputa de liderança em certo momento da vida de Miriam. E algo delicado, né, na condução. Eles tinham acabado de ser liberto do Egito e era um momento delicado. E Miriam e Araão demonstram esse ciúme de liderança, né? E o que acontece então? Deus se manifesta, Deus chama os três para fora da tenda e reafirma que Moisés era servo fiel em toda a casa de Deus, com quem ele falava face a face, algo único. E como sinal de reprovação, Miriam é acometida por lepra, que na época, como ainda hoje é, uma doença grave, e principalmente na época, né? Era uma doença grave e socialmente excludente. E Miriam, ela fica branca como a neve. Isso está em Números, capítulo 12, versículo 10.
Esse fica branca como a neve é a maneira como está o registro. E essa lepra de Miriam, ela foi um símbolo visível de uma impureza interior que precisava ser tratada. E o que que Moisés faz? Moisés intercede de imediato por sua irmã. Ele ora a Deus. Ele pede a cura por Miriam. E Deus responde, mas determina que ela fique isolada por 7 dias fora do acampamento, como exigia a lei dos leprosos. E o povo inteiro espera por Miriam, porque eles ainda estavam viajando, né? E esse gesto de esperar por Miriam mostra o carinho e o respeito que eles sentiam por Miriam, mesmo diante do erro dela, mesmo diante da, do ciúme que ela demonstrou e dessa de querer a liderança, né? E a sua cura após esses 7 dias de recolhimento é igualmente visto como um sinal de redenção, um sinal de recomeço. Então, a gente encontra nessa história de Miriam humildade, a gente encontra esse símbolo de vigilância, vigilância constante que mesmo esses líderes de povos, né, esses líderes espirituais, eles podem errar, eles podem ter inveja, eles podem ter orgulho, mas eles a oportunidade de se restaurar, ela tem que acontecer. A lepra aqui que acometeu ali a Miriam não é uma punição, mas é um chamado à reflexão, é um chamado à mudança, e a gente vê esse poder de intercessão quando Moisés faz a oração por Miriam. E, e toda essa comunidade solidária, eles esperaram Miriam se recuperar. Israel, né, aquele povo de Israel, eles não prosseguem enquanto uma de suas líderes está ferida. Então, há esse cuidado, há essa espera. Então, Miriam, ela nos ensina que esse dom, mesmo que legítimo que ela tinha de profetisa, de líder, de, de encanto dela, precisa de vigilância, vigilância constante. Ela foi a primeira mulher reconhecida na Bíblia como porta-voz de Deus, mas mesmo assim, ela errou, mas ela teve a redenção, ela teve um recomeço, e, e nós vemos, né, como nós podemos servir, como nós podemos errar, mas como nós podemos nos levantar se nos dispusermos a aprender. Então, a gente vê em Miriam essa ponte entre o povo, entre Deus. Ela representava essa ancestralidade feminina no êxodo. Ela liderava essas mulheres e chegou um momento que ela esqueceu da humildade
E ela quis ter mais liderança que Moisés. Ela e o irmão começaram a criticar. E mesmo assim, ela, ela teve a impureza interior da lepra, ela teve a redenção, e aí Emmanuel, né, no livro hoje, vem nos lembrar que o que hoje é sombra de perturbação, amanhã pode ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Então vamos pensar só nesse trecho. A lepra, para Miriam, foi uma sombra. A purificação dela foi essa luz de esclarecimento, de segurança e de harmonia. Então, a Miriam, ela representa esse espírito que não desiste de servir, mesmo tendo errado. Ela experimentou a fraqueza humana, ela experimentou o ciúme, ela experimentou o orgulho. Ela foi envolvida por essa força divina que Emmanuel traz. A advertência, ela teve a advertência e ela teve a cura. E ela só pôde retornar à missão porque ela esvaziou-se de si mesma e voltou a servir novamente. Então, Miriam, mesmo tendo tropeçado, ela é esse exemplo dessa alma que canta, dessa alma que serve, dessa alma que aprende, dessa alma que renova, e ela é considerada bendita entre as mulheres por sua missão e por sua redenção. Então, essa é Miriam. Alguém quer falar alguma coisa sobre Miriam? Você vê que tem uma coisa interessante no caso dela, que além de ciúme, né, é uma maledicência, né? A Marinete quer falar rapidinho. E aí é uma coisa interessante, porque a providência divina, às vezes a gente acha, né? Se a gente fosse olhar ainda mais lá atrás, naquele momento, a questão da punição, mas assim, vamos pensar, né? Ali estava tomando uma força tão grande, porque Arão, ele era o sumo sacerdote, né? Dizem os estudiosos que Moisés era gago, então ele era o irmão mais velho. E ali, dentro daquele processo do ciúme, a proporção que aquilo poderia chegar e tomar diante de todo aquele processo, né, que seria a libertação dos escravos, né? Era um povo hebreu, mas existiam outros tantos. E aí a divina providência chega para poder parar, para poder fazer com que ela tivesse o próprio olhar de retificação, para poder prosseguir e dali retornar à rota. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente olha tanto e a gente vê com tanta dureza, mas na verdade tem muitas lições de grande beleza aí no Antigo Testamento. Mari, depois Elis. Boa noite, tudo bem com vocês? A história de Miriam é bem interessante, né? Porque ela reflete ou ela revela um pouco de nós. Não que sejamos profetisas ou líderes de povo, mas de qualquer forma, de alguma forma a gente exerce liderança. Às vezes o nosso lar, no espaço de trabalho, a gente, enquanto professora, que sou professora em sala de aula, e quando você fala, né, que você destaca que a importância da gente viver em vigilância constante, e o próprio Espiritismo ele chama a atenção da gente,
no Evangelho segundo o Espiritismo, orai e vigiai. Por quê? Porque nós vivemos sobre muito olhares, né? Olhares dos encarnados, dos desencarnados, e somos assediados. E se a gente não tiver essa consciência que nós precisamos estar sempre ciente de quem somos e o que estamos a fazer, muitas das vezes a gente se deixa dominar pela arrogância, pela prepotência, pela vaidade, e não foi só com Miriam. Mas o interessante é que Deus nos ama tanto e que nos oportuniza que a gente possa se reconectar conosco mesmo. E essa reconexão, você coloca, né, na história dela, ela veio a partir de uma doença que apareceu no corpo físico. E às vezes a gente não se dá conta que, acho que é a Joana que fala, né, que a dor, ela é o maior símbolo do amor. Por quê? Porque quando a gente está com um tipo de dor, seja corpórea, seja mental, espiritual, a gente muitas das vezes se revolta e a gente não olha para dentro da gente e percebe que nós, sem querermos, ocasionamos essas dores, essas doenças. E o exemplo dela é bem interessante, como você vem colocando, né? Quem era ela, né? A, como ela era, que você coloca. O próprio nome dela já tem uma simbologia muito interessante, que é de ser amada. Ela é irmã de quem? De duas figuras bem importantes aos olhos divinos, aos olhos das leis divinas. Ela recebe, ela vem também com uma missão, como profetisa, né? Mas mesmo assim é humana, como qualquer um de nós, que acabamos algumas vezes nos equivocando e ao nos equivocarmos acabamos ficando direcionando para um caminho que não é de luz, mas de sombra. Mas mesmo assim, a sombra ela não vai persistir na vida de quem se conecta, e aí a gente vê vários casos nessa situação, né? No Antigo Testamento a gente vê muito isso, e que se reconecta, que volta, né, a conexão com Deus, e ao mesmo tempo mostra a simbologia da força de vencer suas próprias fraquezas. E quantos de nós estamos hoje nessa luta de vencer as nossas próprias fraquezas, mas quando a gente tem coragem de olhar para dentro de nós, quando a gente faz aquilo que a Joana fala, quando a gente olha para o espelho da alma, olhar para o espelho da alma, nos conectarmos conosco e ver nossas fraquezas, mas não ficar ali conectada, mas se superar. E o tempo de 7 dias é também bem simbólico, né? Bem profético também, porque 7 dias é bem interessante. Por que o 7? Porque na concepção, principalmente os evangélicos, eles dizem que é muito profético o 7. E foi o momento que ela teve para se recuperar. E essa a minha... Assim, você traz para a gente essa reflexão, porque eu me vejo muitas das vezes, né, me equivocando, caindo, vacilando. Outro dia alguém me falou assim, Mari, você precisa se reconectar com a sua espiritualidade, porque eu estava, como eu tenho fibromialgia, volta e meia eu estou oscilando. E é verdade, porque eu já tive outras situações e que eu estava tão fortalecida que eu nem percebia. Mas a gente dá uma vacilada, aí vem algo que nos chama atenção. Mas eu não percebi como maldade, nem como julgamento, mas com uma chamada amorosa para dizer, ei, que tal fazer isso? E é muito interessante essa reflexão que você traz da forma como você trouxe, para que a gente se olhe como o Miriam, algumas vezes, ou como qualquer outro, que também somos humanos e que fraquejamos algumas vezes, mas independente da fraqueza, a gente pode se reerguer. E nunca estamos sós, né? Porque ela estava sendo auxiliada por alguém. São essas as minhas as missões. Obrigada.
Elis, depois Denise. Eu ia falar algo, mas só falar da nossa amiga me tocou um pouco mais, mas assim, às vezes a gente recebe esses avisos, né, esses toques. Eu também tô com fibromialgia, mas aí eu vejo a fibromialgia como uma bola de neve quando a gente não liga para ela, que já é uma coisa antiga, né? Mas foi só uma impressão que eu tive em relação à figura dela. E eu acho ela, assim, uma mulher muito criativa. E, ao mesmo tempo, a imersão dela numa sociedade muito machista e controladora. Então, eu sempre me lembro de que o Moisés ele tinha outros recursos, além do amparo da espiritualidade, ele também era um grande magnetizador, né? Então, enquanto você falava, eu lembrei disso, assim, existe, assim, uma ação divina, mas a meu ver também uma ação humana, no sentido de podar-se, né. E aí o grande desafio da vida, a meu ver, é esse equilíbrio entre você agir no bem e manter-se sereno e equilibrado em relação às escolhas ou às ações, porque o Rossandra que brinca, que diz assim: "Não se preocupa não, assim, vai fazer tudo que você puder fazer, quando você estiver no caminho errado, aí Jesus vem e corta a sua crista". Ele dá um freio, assim, baixa a bola, né, então acontece isso, né. Mas vê-la também me fez pensar o quanto Jesus é bondoso em vir mudar as águas do nosso olhar em relação ao amor e à misericórdia. E eu gosto sempre de pensar assim sobre a ótica de Jesus. Tenho certeza que se ele não tivesse passado na Terra, eu não ia conseguir aceitar esse Deus tão vingativo. Uhum, muito bom. Os comentários, né, apresentados e o que eu observei na história foi que, primeiro, por ser profetisa e cantava também, então seria uma pessoa bastante espiritualizada e ligada ao alto, né? E aí, o que eu destaco é o fato dela ter recebido um castigo de Deus. E ela foi muito obediente. Ela foi obediente, ela não se revoltou, ela aceitou, né? Pensou, né? Ficou em repouso e ela ressignificou seus valores. Mas ela já tinha um quê elevado, porque ela já era uma pessoa bem espiritualizada. Então, eu destaco esse ponto na Mariana, entendeu? Ela não era uma mulher qualquer, né? Ela tinha uma ligação com o alto, aceitou todo o ensinamento, as regras, o castigo de Deus e não se revoltou, pelo menos não há descrição disso. E é, então a grandiosidade realmente dessa Miriam era isso. Resignação, né? Resignação também. Humildade, perseverança. É outra grande mulher, como E a vocês. obediência, né, senhor? Obediência. Porque naquela época, os que falavam a Deus, eles tinham uma fé, parece que mais intensa até que a nossa, que tinha uma obediência cega à fala que vinha do alto, que vinham das nuvens, que eles ouviam, não é isso? Eles tinham uma fé muito grande, muito interessante. Moisés, aí você vai vendo as histórias dos outros, é muito bonito o Antigo Testamento nessa questão da obediência à lei divina. Era uma época de grandes efeitos, né? E mediunidade vistas a olho nu, né? Efeitos, era bem bonito mesmo, né? Era muito bonito. Vamos a Raquel. Raquel, faze-me ter filhos ou eu morro.
Olha só, uma pessoa, uma mulher registrada em Gênesis 30, capítulo 30, versículo 1. Eu selecionei essa frase, nós selecionamos este versículo. Faze-me ter filhos também, ou eu morro. Está em Gênesis. Raquel, ela viveu no tempo dos patriarcas, cerca de 2000 a 1800 antes de Cristo. Esse período é o mesmo período de Abraão, de Isaque, de Jacó, e é situado no período de bronze, um período histórico caracterizado do uso do bronze em armas, em ferramentas. Então, era um desenvolvimento entre cidades, comércio entre regiões. E Raquel, ela está lá em Padã Arã, região da Mesopotâmia, região de Arã, que hoje a gente encontra lá na Turquia, na Síria, onde o seu pai, Labão, vivia. E a terra de origem da família de Abraão, antes de sua migração para Canaã. Então, era uma época em que o pai ou o irmão mais velho, na ausência do pai, ele detinha autoridade sobre a família. Casamentos eram arranjados e incluíam contratos, e até precificavam, colocavam preço em noivas, que eram pago pelo noivo, a família da noiva. E o casamento entre parentes era comum, a união entre membros do mesmo clã para manter heranças, para manter alianças dentro da família. E Raquel era prima de Jacó, filha de Labão, irmão de Rebeca, que a gente já viu, mãe de Jacó. E era uma época em que a poligamia era culturalmente aceita entre os chefes de clã, chefes de famílias abastadas, mas frequentemente vinha acompanhado de rivalidades internas, como no caso que a gente vai ver de Raquel e Lia. Raquel era descrita como uma jovem de beleza notável, e ela era pastora e cuidava dos rebanhos do seu pai, do Labão. Então vamos à história de Raquel. Raquel, a amada de Jacó. Raquel, o nome dela do hebraico Rahel, que significa ovelha. Então, Raquel era uma pastora, ela vivia uma sociedade patriarcal, uma sociedade tribal, onde as mulheres eram valorizadas especialmente pela fertilidade e pelo papel na continuidade do clã. Por favor, quem levantou a mão? Desculpa, Silvia, fui eu, mas eu pensei que eu tinha que baixar. Tá Perdão. bom. Mas se quiser falar, pode interromper a hora que for. Estou Silvinha, jantando. quem tá de mão levantada é tu. Então, A sua mãozinha tá a levantada aí, minha? ó, na sua tela. É. Ai, vai ficar, porque como está em tela cheia, eu não estou Não, você já vendo onde. tirou. Não, você Saiu, já Tirei? tirou. já saiu. Tirou. Ah, então saiu sozinho.
Então vamos lá. Raquel, ela estava perto de um poço e Jacó, ele chegou a Harã, a região onde era de Raquel, ele chegou fugindo da ira de seu irmão Esaú e buscando uma esposa da família de sua mãe, Rebeca. Lembrando que a gente já viu em alguns estudos atrás de Rebeca. Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, sabendo que Deus havia dito para ela que o mais velho serviria o mais novo, que está lá em Gênesis, que a gente já viu, Gênesis capítulo 25, 26, ajudou Jacó a se disfarçar de Esaú para receber a bênção de seu pai, Isaque. E Raquel e Rebeca, temendo por Jacó, ela aconselhou-o a fugir para Harã, onde morava o seu irmão Labão, até que a ira de Esaú passasse, né? Então, a gente vê agora o Jacó fugindo, ele indo para as terras do tio, do Labão, que é irmão de Rebeca, para procurar uma esposa e para fugir da ira do irmão. E ao chegar, ele encontrou Raquel pastoreando um rebanho de seu pai perto de um poço. E o gesto de Jacó de tirar a pesada pedra do poço e dar de beber às ovelhas ecoava a história de Rebeca com o servo de Abraão. Então, juntou as duas histórias. E a partir desse momento, nasceu um amor profundo entre os dois. Jacó se ofereceu para servir 7 anos como pastor a Labão, para se casar com ela, porque ele estava sem dinheiro. Anos que parecem poucos dias, pelo muito que ele amava ela. Só que no dia do casamento, Labão, o pai, ele enganou Jacó. Ele queria que Jacó trabalhasse por mais 7 anos. Então, ele deu de presente a primeira filha, a mais velha. Aí, na semana seguinte, Raquel também foi lhe dada como esposa, mas Jacó teve que servir por mais 7 anos como valor a ser pago por Raquel. Então, ele teve como esposa Raquel e a irmã Lia. Iniciou-se então um lar polígamo, fonte de tensões, sendo que, na verdade, ele queria se casar com Raquel. E o pai, o Labão, para ter mais um servo de graça por mais 7 anos, ele enganou, né? E ofereceu Lia enganada. E Lia, o que que aconteceu? Lia começou a dar filhos. Lia tinha filhos. Raquel, estéril, durante muitos anos. E Lia sofria outro drama de esterilidade. E ela clamou: faze-me ter filhos também, ou eu morro. Esse versículo que nós selecionamos. E essa rivalidade se acentuou com episódios de mandrágoras, que é uma planta associada à fertilidade, onde as duas negociaram
noites com Jacó, e ambas também deram suas servas para gerar filhos em seu nome. E depois de anos de espera, Raquel dá à luz a José e a Benjamim. E primeiro ela dá à luz a José, dizendo: Deus tirou a minha vergonha. E mais tarde, ao voltar para Canaã, ela engravidou novamente. No caminho para Efrata, Belém, ela sofreu um parto difícil e ela deu à luz a Benjamim. E ela morreu no parto. E Benjamim significa Benoni, filho da minha dor. E Jacó o renomeou como Benjamim. Ela deu o nome de Benoni, que é filho da minha dor, desculpa, eu falei errado, e Jacó o renomeou como Benjamim, que é filho da mão direita. Raquel, ela foi sepultada no caminho de Efrata, e Jacó, ele ergueu sobre a sua sepultura uma coluna, um memorial, que permanece lembrado, sendo lembrado até hoje. E a gente encontra em Raquel esses traços de personalidade intensa e alguns episódios controversos. Raquel, ela aparece como essa mulher intensa, amorosa, desejada, mas também com algumas atitudes ela, que nas escrituras ela rouba alguns ídolos domésticos do pai, Labão. E isso pode indicar alguns apegos a algumas tradições antigas ou também para garantir herança. Esse clamor impaciente também por ter filhos também contrastam com uma resignação, né? Me dar filhos ou eu morro. E essa rivalidade dentro da casa dela com Lia. Mas séculos depois, né, o profeta Jeremias, ele a descreveu chorando pelos filhos de Israel levados ao exílio. E, e Mateus também, ele aplicou esse lamento ao massacre dos inocentes. E Raquel, ela tornou-se símbolo desse amor materno, dessa intercessão e dessa dor, mas também de perseverança, até ver a realização de seu desejo. Então, a Raquel, ela, mesmo ela tendo alguns episódios de rivalidade, desse roubo, de algumas, desse roubo desses ídolos domésticos do Labão, ela tem essa memória, ela tem esse legado dessa maternidade que a tornam também esse legado de bendita, esse legado dessa maternidade, desse amor materno, dessa intercessão, dessa dor dela, desse amor profundo, dessas ações, até ela conseguir o que ela quer. Alguém quer comentar algo sobre Raquel? Também é outra grande mulher de Israel.
Bom, Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Isabel viveu no final do período do Segundo Templo, no início do século I depois de Cristo, durante o domínio romano sobre a Judéia. A Isabel a gente vai ver minuciosamente quando a gente começar a ver agora a Maria, né? Então a gente vai olhar. Herodes, né? Era uma época em que Herodes, o Grande, ele governava a região como um rei e como rei vassalo de Roma até 4 antes de Cristo. Depois, o território ele foi dividido entre seus filhos sob a divisão, a supervisão romana. E havia uma forte tensão entre o povo judeu e o poder imperial. E o judaísmo estava marcado pela vida no Templo de Jerusalém, as sinagogas locais e pela influência de diferentes grupos, os fariseus, os saduceus, essênios e os zelotes. E esse período do Segundo Templo em que Isabel, em que Maria vem chegando, é o nome dado a essa fase da história judaica em que vai desde 500 anos antes de Cristo, quando Jerusalém foi reconstruída após o retorno do exílio babilônico, até 70 depois de Cristo, quando foi destruído pelos romanos. E foi um tempo de grande atividade religiosa, com o templo no centro do culto, mas também com sinagogas espalhadas pelas cidades, né? E Isabel viveu nos últimos anos desse período, já sob forte controle romano, com o templo de Herodes. E Isabel, do hebraico Elisheva, significa Deus é meu juramento, ou consagrada a Deus. Isabel era descendente de Arão, ou seja, ela era da família sacerdotal. Isso reforça essa posição de honra na tradição judaica. E Isabel é descrita como justa diante de Deus, como irrepreensível nos mandamentos, como fiel e observadora da lei. Essa qualidade são qualidades que a distinguem como uma mulher de profunda espiritualidade. Ela era estéril e já de idade muito avançada quando ela engravidou, o que liga a sua história a um padrão de intervenção divina, como aconteceu com tantas outras mulheres que a gente já viu, como a gente viu a história de outras mulheres, né? E mãe de João Batista, seu filho, né, foi o precursor do Cristo, aquele que prepararia o caminho e o que também transforma Isabel em uma figura-chave no cenário
da redenção, né? É, Isabel, ela reconhece o Messias em gestação no ventre de Maria e chama bendita entre as mulheres, sendo a primeira mulher nas Escrituras a proclamar Maria como a mãe do Senhor, como a mãe do Cristo. Ela profetiza espontaneamente, né? O que mostra uma mediunidade elevada e um grau de sintonia com a divindade, com os desígnios de Deus, né? Então, Isabel é uma das mulheres mais doces, mais iluminadas, acho que da narrativa evangélica, né? Das narrativas das mulheres, né? Uma história marcada por uma fé paciente, por uma vida de oração que atravessa os desertos da espera, da impossibilidade. Ela vem representar essa esperança que floresce no tempo de Deus, mesmo quando todos os sinais humanos parecem indicar o contrário, né? Uma mulher de fé silenciosa e depois ela vê também um filho sendo também barbaramente morto. Isabel não apenas gerou um profeta, ela preparou um santuário do lar, a vibração moral necessária, a vinda de João Batista que viria anunciar a chegada desse Cordeiro de Deus. Então, a sensibilidade mediúnica de Isabel é evidenciada quando é tocada pelo Espírito, quando ela reconhece a grandeza do Espírito de Maria e do Cristo que se gestava em seu ventre, bendizendo-a com palavras que eternizam a saudação, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então, Isabel seria vista como a gente, né, olha e vê Isabel como um espírito que reencarna como uma missão definida ali. É outra grande, é um outro grande espírito que vem numa missão gigantesca. E a sua resignação diante da esterilidade, diante da fidelidade, diante da misericórdia, da morte do filho, depois também são exemplos de confiança no plano de Deus, mesmo quando a vida parece estéril de possibilidades. E então essa Isabel nos inspira a cultivar essa oração constante, mesmo quando a gente parece não ter respostas, principalmente respostas imediatas, a bondade sem alarde, acolhimento fraterno, como ela fez com Maria, humildade diante das grandes revelações, capacidade de se alegrar com a bênção alheia, é outra, acho que uma das grandes mulheres da Bíblia. Pastorino, né, nos aponta que cheia, em grego, Isabel, ela foi acometida em uma ação única e pontual. É um aoristo, é um verbo de uma única ação registrada
ela não se encheu de espírito por vontade própria, nem por esforço íntimo. Ela foi preenchida por um agente externo, ela foi preenchida pelo Espírito Santo. Ela se tornou um vaso, um receptáculo de revelação. Isabel, ela representa essa alma madura, preparada, com mediunidade elevada, não pelo domínio ou controle desse sagrado, mas pela essa entrega humilde que ela vem representar, essa entrega silenciosa a Deus. Ela reconhece Maria como mãe do Cristo antes de qualquer manifestação visível. Isso só é possível porque Isabel ela já se encontrava espiritualmente sintonizada com Deus, moldada por todas as promessas, por toda a fidelidade de gerações, por toda esse plano que vem vindo dessas mulheres benditas que a precederam. Então, as escrituras nos apresentam uma linhagem silenciosa também de mulheres corajosas, de mulheres benditas, como Sara, Rebeca, Ana, Débora, Ruth, Miriam, e a Isabel e tantas outras, cada uma delas portando em si fragmentos de promessas, de testemunhos, de coragem, de fé, mulheres que não esperavam respostas. Elas amavam quando não tinham retorno, elas serviram sem esperar agradecimentos, elas geraram vidas e fé em meio à esterilidade, em meio à dor. E Maria não veio como uma figura isolada. Maria, ela veio carregada de todas essas outras mulheres. Ela carregou a esperança espiritual de todas essas mulheres descritas no Evangelho, nas Escrituras. Então, ao longo dessas gerações, essas mulheres benditas foram sendo cheias do Espírito, preparadas para a plenitude que haveria de encarnar em Maria. Então, Maria, ela vem ser o fruto maduro dessa árvore toda, dessa fidelidade feminina na Bíblia, né? Nas Escrituras. E cada mulher bendita antes dela foi essa raiz, foi esse tronco, essa folha, até que o Verbo pudesse se fazer carne no ventre humilde de Maria. E já estamos com o nosso tempo. Tem um texto que eu vou deixar aqui para nos slides e vou ler apenas o fim de Emmanuel. Aprimoremos. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros, o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa sejamos hoje artifícios sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos envolver-nos-á em seu clarão
e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com seus frutos. Emmanuel. E aqui está a nossa bibliografia do estudo das benditas. Alguém tem como comentários finais? Silvia, achei esse seu slide magnífico, né? Maria segurando, uma mulher segurando, né? Um bebê no colo, absolutamente um ser de luz. Tá muito bonito mesmo. E todas essas histórias, né, são muito bonitas e comoventes e vale a pena a gente conhecer. Eu vou baixá-lo e depois eu coloco no grupo Tá e muito bonito. vou passar a relação de todas as mulheres das escrituras que tem nesses livros, que é um documento bem bacana, viu? Vou colocar no grupo também. Mari, minha Silvia, querida. Silvia, é bem interessante mesmo o comentário da Denise com relação ao cuidado que você tem, né, com os slides, que é quando a gente gosta, quando a gente lembra muito da evangelização infanto-juvenil, que diz que tudo que a gente faça, que fazer de coração. E você mostra que faz de coração. Tanto que fica muito interessante quando você vai expondo e vai chamando a atenção da gente. E eu, desde a minha graduação até meu doutorado, eu sempre falei sobre as mulheres. E é muito interessante como a gente sempre viu nas histórias das mulheres essa invisibilidade, seja no mundo acadêmico, filosófico e, consequentemente, religioso. Mas quando a gente se volta a pesquisar, a estudar, a gente percebe o quão nós temos grandezas enormes que foram, não sei se escondidas, mas que foram invisibilizadas pelos nossos olhares também, pelas nossas conduções, que às vezes a gente não acaba valorizando aquilo que não é muito visível. E quando você se dedica a fazer isso, você dá voz. E não é uma voz no sentido de dizer, ei, nós existimos, mas é uma voz de dizer assim, olha, quanta grandeza essas nobres pessoas, mulheres, elas contribuíram enormemente também para essa evolução moral e espiritual da humanidade. E cada história que você traz dela, mesmo que resumida, porque a gente sabe que resumida que deve ter muito mais, né? A gente olha e eu, pelo menos, me vejo um pouquinho em cada uma. Quanta fortaleza, quanta resignação, quanta resiliência de cada uma com sua história, com suas dores, o seu protagonismo, mas fazendo a diferença e sendo referência não só naquele momento, mas até hoje para nós, né? E isso é muito interessante porque mostra que a humanidade, que nós seres humanos, nós somos complementares, homens e mulheres. Eu não sei quem foi que falou, eu acho que foi Elis, e ela destacou muito interessante, de forma interessante, né? A sociedade que essas mulheres viviam é uma sociedade patriarcal, sexista, mas que elas se destacaram. Nós, hoje, temos um pouco mais de liberdade, mas temos um pouco mais de liberdade a ponto de podermos buscar dar voz para essas mulheres. E eu acho que foi Sara, que não teve ninguém comentando,
mas eu gosto muito da história dela porque a gente percebe, né, que nem todo relacionamento, como você colocou quando iniciou, que foi uma poligamia, acho que foi isso, mas foi construída, não foi algo que foi planejado. Quer dizer, ele, o próprio pai, pela conduta de querer olhar a questão material, se é assim que eu vejo, acabou fazendo isso, como se as mulheres fossem meros objetos, não olhando para os sentimentos, para os valores, para a dignidade da mulher, mas infelizmente era assim. Mas o amor deles era tão grande um pelo outro que ela conseguiu fazer a diferença. E aí gerou 2 filhos, e os 2 filhos, um deles foi quando você inicia o encontro da gente falando dele, e depois você finaliza com o segundo, né, que foi o Benjamin, acho que é Benjamin, né. E a história da última é também muito chocante. Então, as histórias das 3 mulheres que você traz hoje pra gente, eu acho que cada uma delas perpetua um pouco em cada caminhada nossa. E assim, agradeço pela tua disponibilidade, por esse carinho que você tem de trazer para a gente de forma assim tão leve, sabe? Tão espontânea, que eu acho que quando a gente se cala, não é porque a gente não tem contribuição, é porque fica claro. E eu acho que a gente fica assim, se deliciando com o conteúdo, que eu viajo, né, nos conteúdos, porque eu tenho essa mania de viajar, coisa de cientista social mesmo. Mas é isso, então, parabéns pela condução, parabéns por você estar dando essa oportunidade para a gente conhecer o outro lado da história, que são poucos que fazem, né? Então, muito obrigada. Imagina, depois eu falo, Olivia, eu já já tiro a sua dúvida, Lívia. Quer dizer, tiro não, eu já já falo sobre a Lia. Sueli, minha querida, por favor. Eu não estou faladeira, hein, Silvia? Por favor, minha querida. Eu estou fazendo com um grupo que eu sigo, vai? Eles são católicos. Então, eu estou fazendo os 9 meses com Maria, que é do padre Luiz Erlim, nem sei se é assim que fala. É da editora Ave Maria. Então, todo dia a gente estuda um pedacinho da passagem, que são os 9 meses, certinho. E hoje, no trechinho de hoje, ela comenta assim, Maria comentando sobre Isabel. Hoje entrei na 18ª semana da gestação. Já não sinto mais aqueles desconfortos do início da gravidez. Porém, de uns tempos para cá, tenho sentido muita fome, coisa rara, pois sempre fui de comer pouco. Isabel, já experiente, diz que é normal, pois o bebê necessita dos nutrientes que eu como para que os ossos de Jesus se fortifiquem, tenho comido derivados de leite. Essa dica também foi passada por Isabel. Segundo ela, é fundamental que eu me alimentar bem de agora em diante. Cuida da alma quem cuida do corpo. O que a gente pode, assim, lendo algumas outras coisas, então a gente vê que a proximidade de Isabel com Maria era tanta que ela passou coisas para Maria como uma mãe passa. Né? Olha, come queijo, olha, é bom para os ossos, mas olha, faz isso. No dia de ontem elas foram fazer pães, então ela tem uma convivência muito grande com Isabel no convívio da criação de João, e João nascido com Jesus na barriga, eles tinham uma comunicação muito grande.
Porque são dois espíritos, né? Extremamente evoluídos e tem isso mesmo. Então, eu só quis dizer assim, em todos os lugares que a gente possa procurar, a gente vai ver essa relação de Deus com as mulheres, porque no mundo machista as mulheres são desprezadas, mas a gente sabe que a grande sabedoria vem pelas mãos da mulher, né? Até acho que é em Provérbios que a mulher sábia edifica o lar. Mas é assim, só que para o universo machista, então os homens é que têm que falar, mas quem faz as coisas até hoje no mundo é isso. Os homens falam e a gente faz. E quanto à primeira parte, a doença de Raquel, tudo na vida, toda doença que nós possamos passar, seja ela uma unha encravada, seja ela um câncer, seja algo mais sério, uma doença cardíaca, é uma grande oportunidade que os nossos mentores, generalizando, que Deus nos dá para evoluirmos. E quando a gente sabe aproveitar essa oportunidade, vou falar de um câncer porque é o meu caso. Quando você tem um câncer e você se cura, é uma grande oportunidade de vida. É o grande chacoalhão que o mentor da gente dá um tapa na cara, pá, 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 acorda, vê que o caminho não é esse. E aí a gente percebe o quantos mentores, anjo da guarda, o nome que vocês denominem, lutam conosco, encarnados, que somos piores que crianças. Quantos mais velhos nós somos, mais teimosos, mais cheios de si nós somos. E os nossos mentores nos chamam à razão. Olha, não é por aqui, olha, vai por ali. E eu sempre vejo uma doença muito grave como uma segunda, uma terceira, uma quarta chance que nós temos de estar neste planeta. Obrigada, amores. Eu que agradeço. E deixa eu ler. A Lívia perguntou: Lia é considerada bendita também? Se não, por que Raquel e Lia? E Lia não. Por que Raquel é e Lia não? Lia era uma mulher pacata, devota a Deus e obediente. Já Raquel tinha diversas atitudes contrárias às atitudes de Lia. Bom, vamos lá. A Raquel, ela, assim, nos livros consultados, ela necessariamente ela não é considerada uma bendita, mas também ela teve a bênção de, de ter um filho depois de pedir, ela também acaba sendo uma bendita e ela tem essa história, ela tem essa história de amor contada em Gênesis dela e de Jacó. Então, Gênesis realça esse amor profundo entre os dois, que os dois tiveram. E Raquel, ela é relacionada a figuras de peso. Ela é mãe de José, um dos protagonistas de Gênesis, e Benjamim, né? Que são duas tribos que tiveram essas relevâncias políticas e históricas, né? E Lia, como você bem disse, né? Ela não teve essa mesma aura romântica, ela não teve esse protagonismo como José,
mas ela foi mãe de Judá, que também foi uma outra tribo e também antepassado de Davi, de Jesus, de Levi. E também veio essa de Levi, que também veio uma linhagem sacerdotal. Então ela não, ela foi menos narrada nas escrituras, mas é uma outra mulher com uma importância enorme. Então ela foi citada na Bíblia, então só por ser citada na Bíblia, ela já é uma mulher de peso, mas ela não tem o peso de uma narração, né? A Raquel tem mais, ela teve essa história de amor narrada nas escrituras, ela tem esse esse monumento que até hoje ele é reverenciado e então ela é apresentada de uma forma mais discreta, talvez para contrastar essa glória mais silenciosa dessa como uma não amada, né? Com o brilho dramático dessa amada que então é uma história de amor, né? Que Gênesis contou e deu esse protagonismo, que eu vejo assim, né? Que ele deu protagonismo mais a Raquel como a amada que teve filhos, então eu vejo por isso, Lívia. Meus queridos, passamos do horário. E Mari, esse daqui é um trabalho para Cristo, né? Quando a gente entra para estudar como um NEP, né? Eu estudo o Evangelho, a gente vê como trabalho para Cristo, né? A gente se dedica ao Cristo, se dedica a nós, se dedica, a gente vê a gente como irmãos, como irmãos em caminhada. Então, a gente acaba estudando para um auxiliar o outro, né? Então, a gratidão é a Cristo. Mari, você está aí para fazer a nossa prece, minha querida? E Lívia, deu para entender, minha querida? É como eu vejo, mais ou menos. Eu também fiquei meio assim. E tanto que eu ainda coloquei nos slides, né? Que ela tinha essas situações meio conflitantes, né? Que uns a ver como ela teve a situação do roubo, a rivalidade, mas mesmo assim ela é reverenciada. E a Lia é mais, não é a protagonista, mas só por ter sido citada já é uma mulher de peso. Por favor, minha querida. Então vamos acalmar os nossos corações, agradecer a espiritualidade que nos acompanhou nesse estudo, agradecer a espiritualidade que acompanha a Silvia e aqueles que colaboram mais diretamente com ela nesse estudo, pois ele tem nos oportunizado a aprender mais, a compreender mais, não só o papel dos protagonistas estão sendo expostos para o estudo, mas para nos enxergarmos também e refletir sobre a nossa condição enquanto encarnados e enquanto daqui a pouco desencarnados. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão a Maria, gratidão à espiritualidade que tem nos acompanhado ao longo dessa caminhada junto ao NEP e ao Sim. Que possamos, a cada encontro, a cada domingo, melhorarmos ainda mais a nossa conexão, que a nossa anteninha, a nossa conexão, o nosso Wi-Fi seja cada dia mais potente, se configurando
e alicerce para nossa melhoria, desconstruindo alguns estereótipos, preconceitos que ainda carregamos dentro de nós, e todas aquelas que foram estudadas e citadas nessa manhã, nessa noite de domingo, receba nossa gratidão, pois elas nos antecederam e mostraram as suas coragens e tudo aquilo que elas representaram para a humanidade. Enfim, Mestre Jesus, o que podemos dizer nesse momento é muito obrigada. Muito obrigada por não desistir de nós, por sempre lembrar que estamos aqui. Que possamos ter a tua companhia, não só hoje, junto a um sono reparador, mas junto à semana. E quando tivermos com alguma dificuldade, enfrentando algum obstáculo, algum incômodo, que possamos nos conectarmos contigo, para que o jugo seja mais leve. Enfim, Jesus amado, muito obrigado e fica conosco, não só hoje, mas em toda a nossa caminhada evolutiva, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E esse gatinho gosta de fazer estudo, né? Está sem áudio. Gente, ele de um lado, o cachorro do outro. Meus queridos, uma ótima noite a todos. Obrigada, tchau.